A gente vai ter que abrir uma nova playlist nesse canal. A nova playlist vai ser o quê? Gabi diz sobre seus relacionamentos? Vai ser uma playlist longa. A maior percepção que eu tive depois de ter vivenciado algumas relações que hoje eu considero abusivas, e porque hoje eu vivo uma relação muito legal, muito saudável, foi perceber que algumas frases que eu ouvi ao longo da minha vida sobre relacionamentos e que me foram ditas por pessoas que me amam muitíssimo, tá? Por exemplo, a minha mãe, por exemplo, as minhas primas. Então, pessoas que com certeza absoluta querem meu bem, que nunca me falaram isso de propósito pra me botar numa sinuca. Mas muitas dessas frases, que legal, né? Obrigado, Polícia Militar do Estado de São Paulo. Foi só falar que eles pararam. Isso é poder de mando. Desculpa. Bom, então algumas frases que as pessoas me diziam me colocaram numa posição que eu não conseguia mais saber se aquilo era normal, se eu deveria suportar aquilo, ou se de fato eu estava vivendo uma situação inaceitável e que eu deveria romper. Quais são essas frases? Todo relacionamento é difícil, viver junto é um desafio, você tem que ceder, porque senão o seu relacionamento não vai pra frente. Você sempre precisa pensar se a culpa não é sua, se você não tá jogando a culpa no outro. E principalmente as duas primeiras frases, os relacionamentos são difíceis e viver junto é um desafio, permanecer junto é um desafio. Por que eu digo que isso me deixou numa situação complicada? Porque quando eu comecei a vivenciar as situações de abuso, e aqui o que eu vivenciei foi mais abuso psicológico, eu nunca experimentei abuso físico, mas uma coisa que o abusador sempre faz, e eu acho que às vezes de forma inconsciente, até nem sempre eu acho que as pessoas agem de maneira deliberada, tá? E não tô passando um pano pra ninguém, só estou tentando compreender aqui a complexidade da mente humana, mas o que o abusador faz é justamente dizer que você tá hiperreagindo, que você tá supervalorizando, então que na verdade ele não tá fazendo nada demais. Você é que é muito sensível. E aí eu ouvia isso, que ele não tava fazendo nada demais e que eu era muito sensível. Ao mesmo tempo que essas frases estavam lá martelando na minha cabeça. Todo relacionamento é difícil e você tem que aprender a ceder porque senão não vai pra frente. E aí eu ficava pensando, gente, será que é tudo assim? Será que eu tô hiperreagindo mesmo? Será que existe algum outro modelo de relacionamento? Ou será que, sei lá, se eu sair desse e for pra outro, vai ser tudo igual? Então fico aqui mesmo, entendeu? E não tomo nenhuma atitude. E é uma situação difícil, porque para você questionar as pessoas sobre o status dos relacionamentos delas, você precisa ter bastante intimidade, liberdade para perguntar questões muito específicas. E se você por acaso está vivendo uma situação que te envergonha, porque o teu parceiro faz alguma coisa que te menospreza demais, às vezes você não tem coragem de externar isso. E aí você fica lidando com aquele conflito que você percebe que tem alguma coisa errada, mas você, ao mesmo tempo, quase que tenta se convencer de que aquilo é o padrão e que, portanto, não tem muita saída. Ou você aceita esse padrão. Sabe, homem é tudo igual. Pô, se é tudo igual, por que você vai trocar de um para outro? E aí, uma das primeiras atitudes que eu tomei quando eu passei de uma relação que eu chamo de insalubre, mais aqui do que até falar de abuso, para uma relação saudável, eu lembro que todas as mulheres que trabalhavam comigo, que eram mais novas e para quem eu tinha repetido essas frases de que relacionamento é difícil, de que você tem que se esforçar demais para dar certo, de que é um peso viver junto, eu falei, gente, não é. Tudo que eu falei tá errado, não levem mais em consideração. Ter um relacionamento saudável é possível, viver junto é muito legal, ter um parceiro para dividir a vida é fantástico. Então eu sempre faço questão e eu uso as minhas redes para falar sempre sobre isso, o quanto um relacionamento saudável transforma a nossa vida numa vida melhor. Então, e aí eu acho que esse é o ponto fundamental. Muita gente às vezes me manda perguntas específicas. Isso é bom, isso é ruim, isso é normal, isso é anormal. Eu acho que não existe um valor absoluto. Não existe o que é bom pra todo mundo ou o que é ruim pra todo mundo. Existe o que é bom pra você. E aí o ponto é, se o teu relacionamento tá te fazendo mais sofrer do que bem, cilada, Bino. Porque o relacionamento, o teu parceiro tem que estar na tua vida pra somar, pra acrescentar, pra fazer a tua vida uma coisa melhor. Se ele começa a trazer muito pesar, muita censura, muito sofrimento,
ansiedade, acho que essa minha encenação vai mostrar pra quem vive a mesma coisa, porque eu lembro que eu vivia muito isso. Se você tá pensando, ai meu Deus, eu não vou nem discutir esse assunto, porque senão vai virar um caos, e eu não quero, então você começa a não ter coragem mais de colocar o seu ponto de vista, de falar aquilo que te incomoda, porque senão você tem medo de piorar a situação. Olha que existência complicada, né? Você precisa ter um parceiro de vida com quem você possa dividir inclusive as suas angústias, e com quem você possa conversar e eventualmente, se você fizer uma cobrança além do ponto, porque você, enfim, todo mundo se extrapola, né? A gente se passa, normal. Vocês têm uma conversa madura para chegar num consenso. E não que você seja acusada e que você tenha medo de compartilhar. Não dá pra você ter medo da pessoa que divide a vida com você, entendeu? Não dá pra você ter medo de falar alguma coisa pra alguém com quem você dorme junto todo dia. Então eu acho que esse é o ponto fundamental. A gente fala muito sobre essa dificuldade dos relacionamentos, mas quando a gente fala em dificuldade, essa é uma proposição genérica que pode gerar muita confusão na cabeça de quem está vivendo um relacionamento insalubre e não consegue sair desse ciclo vicioso. Então, acho muito importante a gente prestar atenção para não fazer isso com mais pessoas. Putz, então, é que eu não gosto de dar um padrão, porque eu acho que as pessoas reagem diferente, mas você se percebe. Você sabe que tem alguma coisa errada. Então, se tem uma pulguinha atrás da orelha, eu sugiro que você converse com algumas pessoas e tente abrir a sua situação da maneira mais honesta possível, porque eu acho que as pessoas vão poder te ajudar a lidar com isso. Puxa, então, eu sempre falo que as pessoas têm tempos diferentes para lidar com as questões. Claro que quando a gente vê uma situação de abuso físico, por exemplo, ou um abuso psicológico muito severo, é complicado a gente dizer que a pessoa vai levar o tempo dela. Mas às vezes, se você cobra uma atitude da pessoa, eu não me sinto confortável tanto para falar isso, porque eu não sou especialista na saúde mental, então acho que a gente precisaria conversar com alguém. Mas a minha sensação é que você pode correr o risco dessa pessoa parar de te falar, simplesmente. Então, se ela não tem força suficiente para tomar uma atitude, ela pode só não compartilhar mais com você, porque ela sabe que você vai cobrá-la para tomar uma atitude. Então, eu acho que a gente sempre tem que ter um pensamento de fortalecer aquele indivíduo, então de dizer o quanto essa pessoa pode ser feliz se ela estiver só, quais são as oportunidades que ela tem na vida, como que a gente pode ajudar a pessoa a criar possibilidades. Então, se a pessoa tem uma dependência financeira, como que a gente pode ajudar essa pessoa a ser independente e a reconquistar a própria autonomia e a própria força para que ela consiga romper aquele ciclo. Porque se ela sai do relacionamento por imposição e sai fragilizada, a tendência dela se reinserir nessa lógica é muito significativa. E aí eu tenho um outro ponto que eu quero falar, que é, a gente precisa tomar cuidado com o padrão. Então, uma coisa que eu percebi depois de ter saído de um ciclo de relacionamentos não saudáveis, que foi um ciclo relativamente longo, eu percebi que eu procurava pessoas com a mesma característica negativa. E no meu caso, eu percebi que eu procurava pessoas agressivas porque eu fazia uma confusão entre agressividade e força. E aí, ter conhecido o Thiago, que é um homem muito forte, mas extremamente gentil, me permitiu fazer essa dissociação, separar uma ideia da outra. E aí eu tive consciência de que este era o meu erro. Então eu acabava vivendo relacionamentos abusivos de forma sequencial, porque eu tava procurando essas pessoas. Então eu procurava a pessoa agressiva, e no geral a gente confunde, né? Mas a agressividade, ela vem da fragilidade, né? Porque se você de fato é forte, você não precisa se impor sobre o outro de uma maneira agressiva e desproposital. Principalmente se impor sobre a pessoa que divide a vida com você e com quem você divide a vida voluntariamente, né? Mas eu fazia essa confusão, então eu acabava buscando o mesmo padrão de relacionamento e me colocava na situação, eu era o meu próprio algoz, entendeu? Eu me colocava naquela situação. De novo,
Não estou tirando aqui a responsabilidade do outro. Mas eu acho que é importante a gente pensar no nosso jeito de agir, porque é só a gente, no fim das contas, que a gente consegue mudar. Então, se a gente está adotando um comportamento que nos coloca numa situação delicada, a gente precisa pensar como que a gente pode sair dessa. Uma coisa que eu gostaria de falar, só para deixar muito claro nesse vídeo, é que eu não sou especialista em saúde mental. Esse vídeo é um relato pessoal que conta um pouco como eu lidei com os meus problemas na vida e aí, eventualmente, isso pode servir para alguém que está vivenciando a mesma situação e que consegue, enfim, incorporar essa fala de alguma maneira para se fortalecer. Então, só fazendo essa ressalva, tá? E aí, para finalizar, o que eu quero dizer pra vocês é: ter relacionamento é ótimo, viver junto é uma delícia, ter um parceiro pra contar na vida é uma coisa fantástica. Hoje em dia eu posso dizer que eu vivo um relacionamento feliz, saudável, tranquilo. E aí, quando a gente vive um relacionamento desse, a gente percebe, por exemplo, que o ciúme não ocupa tanto espaço, a gente tem absoluta certeza de que a gente tá junto porque a gente quer. Então, você passa a ter uma existência tranquila, serena, sem altos e baixos. E isso, pra mim, é o mais importante. Claro que existem outras pessoas que vão preferir um relacionamento assim, mais intenso. Aí vai do gosto de cada um. Mas você só deve viver esse relacionamento cheio de altos e baixos se isso te faz bem. Acho que a mensagem que fica desse vídeo é: a gente tem que admitir aquilo que não nos fere. Então a gente tem que viver de uma maneira que a gente seja feliz e não viver o tempo inteiro como um sobrevivente, né? Eu estou com essa pessoa e eu sou feliz às vezes, apesar do tanto que ela me faz sofrer, ou que ele me faz sofrer. Porque aí, sei lá, melhor ficar sozinho, né?